Viver de dividendos. O negócio é o seguinte, se eu já tivesse uma carteira muito grande, quisesse gerar muito dividendo com muita previsibilidade, então eu provavelmente começaria por as 3 ações que eu vou citar nesse vídeo. Mas eu não quero que você pegue essa diquinha e pense, nossa, é isso aí, é isso que eu vou fazer. Não, o que a gente quer fazer aqui é te mostrar como muda o jogo você investir com uma estratégia clara. Como muda o jogo você saber o que fazer e, nesse caso, você saber o que fazer para receber uma chuva de dividendos na sua carteira, ter muita renda passiva, que pode ser o seu objetivo atualmente. Então presta muita atenção nesse vídeo. Quem é clubista já deixa o like aqui, porque sabe que o vídeo vai ser bom. E sendo clubista ou não, comenta aqui abaixo quais ações que pagam bons dividendos que você gosta. Bom, quem já tem um patrimônio muito grande, já está querendo viver de renda, né? Já precisa daquela renda caindo na conta, mas também tem, né, Felipão? Aquelas pessoas que estão na jornada de construção de patrimônio que sentem aquele prazer na carteira, ou melhor, na vida, ao ver cair dividendos na carteira de investimentos, né? O cara tá lá conversando com um amigo no bar e pim! Recebeu dividendos aqui na sua conta. Enfim, quem não gosta disso, e tem gente que gosta tanto que prefere seguir estratégias apenas de dividendos, né? Mas essa galera comete alguns erros muitas vezes. Como é que é essa história aí, Felipe? Até aí tudo bem, o cara gostar de receber dividendos, eu imagino que se o cara clicou nesse vídeo, ele deve gostar também de receber esse tipo de notificação. Só que o maior problema é que para quem quer começar a investir numa estratégia de dividendos, é que muita gente olha para o mercado de ações e procura, qual é aquela ação que mais pagou dividendo nos últimos tempos, porque provavelmente vai ser ela a melhor. E é o caso do que fez o Rafael Zeus ali, ó, que comentou sobre a SEB, falando que estava baratinha e pagando mais de 140% de dividendos nos últimos 12 meses. Quando ele olhou lá, ele se surpreendeu, chamou a atenção, ele pensou em comprar aquela empresa. E esse erro acontece de forma muito comum. Eu já caí nisso, o Ramiro já caiu nisso, só que o que acontece na maioria dos casos é que essa empresa não consegue sustentar esse pagamento de dividendos porque isso veio de um efeito não recorrente. Às vezes uma venda de uma fábrica, um efeito que não é da operação da empresa e esse dividendo simplesmente não vai se manter. E tem mais, né, Felipão? Esse é um erro, que o cara vai lá por conta própria, aperta uns botões online, entra num site e pega uns casos assim, nada a ver, né, que vão induzir o cara ao erro. Ele vai achar que é uma boa pagadora de dividendos, não é. No caso da SEB, ela vendeu uma subsidiária, né, e distribuiu esse dinheiro, até porque ela é uma empresa que tem como controlador o Estado. Então o Estado precisava de dinheiro, vendeu uma subsidiária, recebeu o dinheiro por dividendo, não vai se repetir. Agora tem outro problema que a galera comete muitas vezes, né? Outro erro que a galera comete muitas vezes. Como é que é esse aí? Esse aqui é aquela pessoa que olha para quem é um investidor de dividendos no mercado e compra exatamente as mesmas ações que aquele cara compra. Que é como comentou a Vânia aqui, que compra simplesmente todas as ações que o Luiz Barsi compra. E aqui tem outro ponto muito importante, né? O Luiz Barsi é um grande investidor, a gente é muito fã, a gente admira muito ele, mas a gente não admira os investidores que só seguem o que alguém faz sem ter convicção na estratégia. A gente não sabe se é o caso ou não da Vânia, a gente vê muito esse erro de investidor só copiando o que os outros estão fazendo sem ter convicção. Aí o cara vai lá, compra uma ação que o Barsi comprou, por exemplo, uma ação que despenca, que daqui a pouco é 0,5% da carteira do Barsi, e para esse cara que seguiu a dica, ele não sabia disso, comprou 20% da sua carteira e fica sem saber o que fazer. Eu acho que você não pode ser refém disso, você não pode estar com essa algema, né, de não saber o que fazer e se ver preso. Você tem que ter uma estratégia. E se você é um investidor que se identifica com dividendos, quer receber mais dividendos, acha que essa é uma boa estratégia, nesse caso você tem que ter uma estratégia de seleção de ações boas pagadoras de dividendos. Uma estratégia que a gente desenvolveu aqui no clube chamada Máquina de Dividendos e que nesse mês de março tem a Brasil Agro figurando na lista das ações Máquina de Dividendos, né, que é uma empresa cujo plano de negócio contempla a valorização de propriedades rurais, buscando retorno imobiliário e operacional como principal vetor de retorno financeiro. Né? Uma empresa que basicamente identifica, adquire, desenvolve e explora propriedades rurais e otimiza rendimentos e produtividade dessas terras. Essa é uma empresa que tem uma política de investimentos clara, que prevê a distribuição de 25% do lucro líquido e que, diferentemente da média das empresas, tem o seu exercício social acontecendo entre julho de um ano e junho do ano seguinte, isso aí por conta da safra. E mais do que isso, ela vem conseguindo consistentemente aumentar o seu dividendo nominal pago nos últimos meses. Isso faz com que o retorno das suas ações com dividendos seja bem maior do que o retorno das
suas ações sem dividendos. Aliás, por sinal, essas ações caíram 23%, né? Olhando só a cotação sem o ajuste por proventos, mas se a gente faz esse ajustes por proventos, a queda é bem menor, é de 6,8% nos últimos 12 meses. E eu estou citando a Brasil Agro aqui, primeiro, porque ela passa o nosso filtro de liquidez, ela tem uma boa negociação diária, ela tem consistência no pagamento de dividendos e, na média dos últimos 3 anos, seu dividend yield foi de 10%. Anota esse número, tá? Porque o Filipão já vai te explicar por que ele importa. Primeiro de tudo, a gente buscou adaptar as estratégias de dividendos que mais funcionaram no mundo todo, sendo que para o mercado brasileiro, que tem um contexto completamente diferente. E depois de testar um monte de variáveis, Ramiro, a gente chegou em 3 variáveis que realmente importam e trouxeram resultado. Afinal de contas, fazendo o backtest da estratégia máquina de dividendos, a gente teve esse resultado que está aí na tela para vocês, onde a gente vê que o Ibov ficou lá embaixo, a gente conseguiu realmente produzir resultados positivos. E os 3 critérios que a gente se preocupa são liquidez diária, acima de R$1 milhão, consistência no pagamento de dividendos por mais de 5 anos, aquela empresa que não falha nenhum ano em distribuir dividendos, e a gente olha para a média do dividendo distribuído nos últimos 3 anos, nos últimos 36 meses. Fazendo esse compilado, a gente chega nas 10 empresas que mais pagam dividendos da bolsa atualmente, e o que a gente vê é realmente um dividend yield médio acima dos principais benchmarks, que nesse caso dessa imagem é o Ibovespa e o IDIV. A gente vê essa linha amarela figurando quase todos os anos por cima dos benchmarks, e isso está acontecendo atualmente também. Nos últimos 12 meses, a gente compara a estratégia ali com um dividendo próximo a 18%, sendo que o IDIV está na casa de 13% e o IBOV está na casa de 10%. Bom, se até aqui essa estratégia faz sentido para ti, tem uma boa notícia. O Filipão aqui escreveu esse book sobre estratégia máquina de dividendos, e nesse book a gente não apenas te ensina a seguir essa estratégia, te explica em mais detalhes como ela funciona, como também revela algumas ações mais do que nesse vídeo, 7 no total, né? São boas pagadoras de dividendos seguindo os critérios dessa estratégia hoje. E o melhor de tudo é que esse book está sendo distribuído de forma gratuita, pelo menos por esse mês de março. Então aperta no primeiro link aqui da descrição do vídeo, link do comentário fixado, se você quiser ter acesso direto no seu e-mail a esse book, conhecer melhor essa estratégia aqui, focada em te fazer receber mais dividendos. Quero citar agora a segunda ação que passa nos critérios da máquina de dividendos, que são as ações da Taesa, de código TAEE11. Acho que no passado vocês muito me ouviram falar de Taesa, né, quando ela estava entre as mais baratas da bolsa, que é a outra estratégia de gestão de ações que a gente tem aqui no Clube do Valor. E quem é novo aqui no clube, e aliás que é meu convite para seguir aqui no canal, clicar no sininho, virar um clubista, fique sabendo que a Taesa é uma empresa de transmissão de energia elétrica com mais de 14 mil quilômetros de linha de extensão em 5 regiões do país e detentora de 41 diferentes concessões. É uma empresa com dividendos extremamente consistentes, isso desde o ano de 2005, como você pode ver na tela, e que nos últimos 12 meses viu as suas ações caírem 10,68% sem o ajuste dos proventos, mas ajustando por proventos, essa queda se transforma numa alta de 4,3%. E a Taesa está na estratégia máquina de dividendos porque ela tem uma liquidez diária bastante alta, aí de 67 milhões de reais por dia. Ela tem consistência no pagamento de proventos, como eu te mostrei anteriormente, e embora tenha um dividend yield dos últimos 12 meses de 17%, a média dos últimos 3 anos, que é o que a gente olha aqui para garantir consistência, está em 11,60%. Nesse momento, Felipão, quando eu falo, né, das nossas estratégias, quando tu explica as estratégias que são critérios matemáticos, claros, que a gente fez backtest, que a gente comprovou funcionar, a gente acaba indo muitas vezes contra o senso comum de influenciadores digitais, de educadores financeiros, que tem estratégias mais qualitativas, né, que fala para olhar governança, para olhar quem são os sócios, para olhar, sei lá, a qualidade da safra, né, no caso, né? O setor, para quando for avaliar aí quais ações comprar. E como a gente fala algo diferente, que vai na contramão da maioria, tem gente que meio que fica braba, assim, talvez seja uma falta de nível de sofisticação em investimento, como o caso do Paulo aqui, que acha a nossa análise muito fraca porque não leva em conta a saúde financeira da empresa, nem a governança. Então, Paulo, a gente tem os nossos critérios que a gente acabou de explicar. Embora eu entenda como para alguns pode ser importante olhar a governança, sobretudo para quem concentra a carteira, né, compra 1, 2, 3 ações, para quem diversifica de forma adequada, você está se protegendo pela diversificação. Nesse caso, está se protegendo por ter empresas bem líquidas, que pagam dividendos com consistência, que são dividendos mais altos. Mas o ponto é, você pode nem gostar da estratégia de dividendos e tá tudo bem. O que te defende aqui é que você tenha uma estratégia clara. Isso aqui é o mais importante,
Por isso que a gente faz esses vídeos sobre dividendos também, não faz só sobre ações baratas, que é a estratégia que eu desenvolvi. A gente não quer te dizer que, olha, nossa estratégia aqui é a melhor, mas a gente quer que você tenha uma estratégia que vá muito além de analisar a saúde financeira, que é algo extremamente vago, que duas pessoas podem olhar para as mesmas coisas e concluir algo totalmente diferente, beleza? Você tem que seguir uma estratégia, não importa qual. E se você é clubista há mais tempo, me acompanha há mais tempo e conhece a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, nos dias 10 e 11 de abril, eu vou fazer 2 aulas para te ensinar essa estratégia, que tem critérios tão claros quanto a máquina de dividendos, mas tem suas peculiaridades. Então, para quem quiser participar dessas 2 aulas, que vão rolar nos dias 10 e 11 de abril, o segundo link na descrição vai ser para elas e lá você vai aprender a chegar por conta própria nas 20 ações mais baratas da Bolsa, que é o outro método aqui do Clube do Valor, que é o método que a gente acaba aí atualmente implementando na gestão da carteira dos nossos clientes dos serviços de Wealth, beleza? Dito isso, Filipão, qual a terceira empresa que está passando aí nos critérios da máquina de dividendos nesse mês? Conta aí. Muito bom, Ramirão. Eu vou descrever a empresa, quem conseguir adivinhar, coloca aqui nos comentários. É uma empresa do setor de aluguel de carros aqui do Brasil e se destaca como uma das maiores companhias de locação de veículos do Brasil, principalmente no tamanho da frota que a empresa tem. E as atividades da companhia estão divididas em 2 segmentos. Um de locação de veículos, que eles chamam de rent-a-car, e o outro na gestão e terceirização dessas frotas pela companhia. A gente vê que ela está presente em todos os estados do Brasil, todos pintadinhos de laranja aqui. E uma das coisas que o pessoal pode estar se perguntando, Ramirão, é assim: poxa, mas uma empresa de aluguel de carros dentro de uma estratégia de dividendos, como assim? Os setores que mais pagam dividendos não são os elétricos, não são o de saneamento, o de financeiro. Mas aqui a gente está vendo uma empresa de aluguel de carros e, na verdade, a máquina de dividendos atualmente está com essa diversificação de setores aqui que você está conseguindo ver na tela. Tem agropecuário, tem madeira e papel, tem serviço médico hospitalar, tem petróleo e gás. O highlight que a gente consegue tirar disso é que uma estratégia quantitativa, ela não tem preconceito com o setor. A gente está muito mais preocupado de quem é que está conseguindo distribuir a maior média de dividendos atualmente. Se for um setor de aluguel de carros, ele vai entrar. Não tem problema nenhum. Essa é uma das poucas vezes que essa empresa aparece, mas já tiveram outras vezes que ela esteve por aqui também. E antes de te falar por que ela está dentro da estratégia máquina de dividendos, vamos ver como é que está o resultado dos últimos 12 meses dessa empresa. A gente vê uma queda bem forte, na casa de 60% no último ano, e considerando o reinvestimento de dividendos, a gente vê uma queda de 55%. E nesse momento a gente vê por que ela está dentro da estratégia. Ponto 1, ela tem uma liquidez de acima de 25 milhões de negociação diária. E ponto 2, ela recém chegou no segundo critério da máquina de dividendos, que é a constância de 5 anos no pagamento dos dividendos, sendo que desde 2018 ela não falhou nenhum ano, como vocês conseguem ver aqui na tela. Ela está no ranking das 10 que mais pagam dividendos porque a média dos últimos 3 anos dela está em 9,1%. Eu estou falando aqui das ações da Movida de código MOVI3. E se você quiser conhecer melhor a estratégia máquina de dividendos, nosso PDF gratuito vai estar aqui para download. Aí você vai conhecer 7 ações diferentes que estão na máquina de dividendos. E também se você quiser saber quais ações baratas a gente está comprando nesse mês de março, o vídeo complementar a esse tá aqui. Tamo junto? É claro, se você gostou aqui, te inscreve no Clube do Valor, clica aqui no botão de inscrição e vira um clubista. Um grande abraço e até mais!